pessoal, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje a gente vai conversar aqui sobre duas grandes tragédias da literatura, não tragédias do teatro, tá? É uma novela e um romance, mas tragédias no sentido dos acontecimentos mesmo da história e que são muito diferentes entre si. Eu vou falar com vocês, vocês já viram aí no título, né, sobre os sofrimentos do jovem Werther e também sobre os filhos de Uri. Vou começar, deixa eu me acomodar aqui, vou começar pelos sofrimentos do jovem Werther. Esse vídeo aqui tem spoiler, tá? Esse aqui é aqueles vídeos comentando leituras que eu faço. Já fiz alguns aí, vou deixar a playlist aqui pra vocês. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a história de uma forma mais livre, tá? O que eu acho que eu tenho que falar sobre a história, reflexões, eu vou conversar sobre como foi a minha experiência com essas leituras aqui com vocês. Então, é um vídeo sem roteiro e é um vídeo que eu não fico me prendendo com spoiler, não. Então, estejam avisados. É o único tipo de vídeo aqui no canal que eu não me preocupo com spoiler, tá? Os outros eu seguro o spoiler, mas esses vídeos comentando leituras eu quero falar mais livremente mesmo com vocês. Então, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro aqui eu li para o Clube MSL, que é meu clube de leitura. Foi a nossa última imersão aí. Na verdade é a imersão agora, quando esse vídeo tá no ar, é a imersão que ainda vai estar rolando, né? E é um livro do Goethe. Foi minha primeira leitura de Goethe. Eu não conhecia a escrita dele ainda e achei melhor do que eu esperava. Assim, eu esperava uma coisa um pouco mais difícil até. A gente cria, talvez por causa de Fausto, né, que é um poema épico, e aí a gente fica naquela coisa de que vai ser difícil de entender, e acho que tudo que o Goethe escreveu vai ser difícil. Eu nunca li Fausto, tá, gente? Eu já passei o olho, assim, pelo texto, mas eu nunca li Fausto. Mas eu tinha essa impressão, gente, que seria difícil e tal. E não, esse daqui pelo menos foi o primeiro livro que o Goethe escreveu e foi muito fácil de ler, muito simples. Ele é um romance epistolar, o que também torna a leitura um pouco mais fácil, que é um livro escrito através de cartas, e também torna a leitura mais rápida. E aí, a história é de um rapaz aqui, o Werther, que ele vai se apaixonar por uma moça chamada Charlotte, que ele chama ela aqui pelo apelido, que é Lotte, e ele vai ficar completamente louco de paixão por essa moça, só que essa moça é uma moça impossível para o Werther, porque ela já é comprometida com o Alfred. E aí o Werther, ele fica se corroendo com aquela paixão ali, ao invés dele tentar esquecer a moça, que ele sabe que é uma moça impossível para ele, não, ele alimenta esse sentimento, e aí a gente vai vendo o declínio do Werther através das cartas que ele vai escrevendo para um amigo dele chamado Wilhelm. Tem algumas traduções que eu acho que coloca como Guilherme, mas aqui tá Wilhelm mesmo. E aí a gente vai percebendo o declínio dele, ele vai perdendo o sentido da vida, porque se ele não pode ter aquela mulher que é o objeto do amor dele, então ele perde o sentido da vida. Até culminar no final trágico dele, que ele acaba com a própria vida. Tem que tomar cuidado aqui no YouTube, né? E aí depois a gente tem uma parte do livro, porque aí, como ele acaba com a própria vida, as cartas acabam, né? Só que aí tem uma parte final que é uma pessoa, um narrador em terceira pessoa, contando pra gente como foram ali os últimos dias dele, como ele acabou com a própria vida, e enfim, né? É um livro que ele fala muito sobre uma coisa que eu falo bastante aqui com vocês, que é aquela questão da gente não ser guiado pelos extremos, nem totalmente pela razão, nem totalmente pela emoção. Esse livro aqui, ele faz parte, ele inaugurou, na verdade, um movimento chamado Sturm und Drang, um movimento alemão, da literatura alemã, que ele privilegiava esse sentimentalismo em detrimento da razão. Ele é um movimento pré-romântico. E aí, o Werther, ele mostra isso, né? Ele é um cara que ele
tem muita influência de Rousseau também. Então aquela coisa assim, se o homem é essencialmente bom, então todo o sentimento, toda vontade que nasce no homem, ela é também essencialmente boa, portanto a gente tem que fazer tudo para satisfazer essas vontades, né? Que é um pensamento, na minha opinião, completamente equivocado. Primeiro porque eu não acho que o homem seja essencialmente bom, eu acho que o ser humano depende muito de quem é, né? Cada um é de um jeito, não tem isso, todo mundo nasce bom e o meio corrompe. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o meio tem, assim, influência, mas eu não acredito dessa forma, assim, que todo mundo é essencialmente bom. E principalmente não acredito que todas as nossas vontades devam ser satisfeitas, né? Porque tem coisas que realmente não nos cabem, mesmo a gente tendo vontade, não nos cabe. E nós somos dotados de razão justamente para a gente conseguir discernir o que nos cabe e o que nos cabe, e o que não nos cabe, né? Então eu sempre acho que o ideal é você tentar dosar razão e emoção na sua vida para tomar suas decisões, para ter as suas relações de amor, de amizade, familiares, seja lá o que for, no seu trabalho também. Uma pessoa que só é guiada pela razão, ela tende a ser uma pessoa fria, né? Então não é o ideal. Mas também uma pessoa guiada só pela sua emoção, ela vai enfiar os pés pelas mãos, ela pode prejudicar outras pessoas, porque às vezes o que a gente quer, o nosso desejo, acaba prejudicando outra pessoa. Por mais que não seja a nossa intenção prejudicar a outra pessoa, se a gente só fica atento às nossas vontades, significa que nós somos egoístas, que nós vamos passar por cima de quem for e do que for para satisfazer as nossas vontades. E não é assim que a banda toca, né? Só que aqui, o Werther, ele é sentimental, ele é pura emoção. O Werther aqui é zero razão, ele não consegue dosar, ele nem quer dosar, justamente porque ele é um personagem russoniano mesmo, que acha que as vontades têm que ser atendidas, e ele só se dá mal por isso, né? Pelo menos ele faz mal a ele mesmo, né? Porque é pior ainda quando você faz mal ao outro por causa desse seu extremismo de ser guiado só pelo seu coração, só pela sua emoção. Aqui ele vai fazer mal a ele mesmo. Mas é um retrato claro de como é ruim você ser guiado por um dos extremos, que aqui no caso é a emoção, mas também seria ruim se ele fosse guiado só pela razão. Enfim, é um livro que eu gostei muito da mensagem. Ele, em alguns momentos da leitura, fica meio lento, assim, um pouco arrastado, sabe? Mas aí depois que a gente vai entendendo porque o início, principalmente aqui, as cartas dele são muito assim, representam muito um certo culto à natureza que ele tem, que também é característica do Sturm und Drang, só que tudo isso é meio lento. Só que aí, de acordo com o que a gente vai lendo o livro, eu fui percebendo que era interessante toda aquela calma do início da narrativa aqui, para que a gente entendesse quem é o Werther, para que a gente entendesse que ele é guiado pela emoção. Ele é um cara que valoriza muito a beleza, a arte, ele valoriza muito aquela vida idílica, sabe? Que chega a ser até um pouco irreal. Então ele tem imagens belíssimas aqui, que ele vai narrando do sol passando, né, os raios de sol passando pelas folhas de uma árvore, e quando ele vai vindo em feixes assim, sabe? Feixes, em feixes. Ele vai vindo em feixes de luz, assim. É realmente muito bonito tudo isso que ele descreve. Só que o problema é que ele acha que a vida é isso, né? E que qualquer coisa mais objetiva que as pessoas prestem atenção, como trabalho, por exemplo, é um desperdício de vida. Ele não gosta muito de trabalhar, né? Ele gosta de contemplar. E esse início do livro é importante para que a gente entenda, de fato, quem é o Werther. E aí sim, quando ele se apaixona e quando ele não faz nada para se livrar daquele amor que ele sabe que ele não pode viver, a gente entende que é um cara que realmente ele vive
pelo seu prazer, né? Por aquilo que ele acha belo. E se ele acha o amor que ele tem pela Charlotte algo belo, ele não vai abrir mão daquilo. Ele chega até a pedir a Deus um momento aqui, porque chega uma hora que ele começa a levar as coisas muito pro lado religioso e tal, e aí ele até fala que, né, no livro fala que algumas cartas dele, ele fala com um amigo dele que ele não pode viver com a Charlotte nessa vida, mas então que ele pode ter uma outra oportunidade num outro lugar. Seria uma outra vida, uma outra dimensão, que aí por isso ele acaba com é também uma motivação para ele acabar com a própria vida, porque aqui ele não pode tê-la, então talvez em outro lugar ele terá a Charlotte, né? E ele mistura isso com uma certa religiosidade, só que uma coisa bem equivocada mesmo, sabe? Uma loucura mesmo do Werther, porque ele vai ficando transtornado de fato. E eu até vi eu vi uma aula falando que é uma crítica à religião. Não, gente, o Werther ele tá equivocado. Não é que, de acordo com a Bíblia mandou ele acabar com a vida dele, porque em outro momento ele vai viver com a mulher que ele ama. Não tem nada a ver. O Werther imagina tudo isso porque ele já tá no momento ali da loucura completa por causa desse amor, que ele vai alimentando, mesmo sabendo que tá fazendo mal pra ele. E a gente pode pensar também, além nessa coisa de dosar razão e emoção, o que a gente alimenta na nossa própria vida que nos faz mal, mas mesmo assim a gente insiste em alimentar, e aí pode ser sentimentos, hábitos, pessoas, né? Vale a pena a gente pensar sobre isso também. Enfim, é um livro que ele dá margem para muita discussão, e que bom, porque como estamos lendo no clube, né, a gente vai ter aí as nossas reuniões sobre esse livro aí, e eu tô ansiosa para saber o que o pessoal do clube tá achando, quais são as reflexões que eles vão tirar, mas a base da minha análise desse livro foi por esse lado aí mesmo. Não vou falar tudo que eu pensei, né, porque deixa lá pro clube, porque senão também esse vídeo fica gigantesco. Esses vídeos de comentando livros aqui estão ficando gigantescos, né, gente? Mas enfim, eu tenho que ter calma para falar com tranquilidade aqui para vocês. Aí, esse daqui foi um outro livro que eu li nos últimos tempos, Os Filhos de Húrin. Esse daqui foi o meu livro de abril do desafio de 12 livros para 2024. E aí, ele é considerado o livro mais sombrio do Tolkien, e de fato é um livro muito sombrio. E como eu falei no início aqui, uma grande tragédia. Ele é a história mais do Túrin, que é um dos filhos do Húrin. E a gente vai vendo o Túrin criança, e aí a gente vai vendo que o Húrin foi capturado por Morgoth, e aí ele vai ficar lá, vai sofrer um castigo terrível do Morgoth, que ele não vai querer revelar um segredo lá pro Morgoth, de onde fica uma cidade, que eu esqueci o nome da cidade, mas enfim, Gondolin, acho que é Gondolin, né? E aí ele vai, desculpa aí, tá, gente, se eu errei a cidade. Mas enfim, o importante é que ele vai sofrer esse castigo de ficar preso numa cadeira, no alto, assim, de uma montanha, eu acho, e vai ficar vendo a destruição da sua família, através dos olhos do Morgoth. Ele vai conseguir ver aquilo que o Morgoth vê. E esse é o castigo dele, porque ele vai ter a família completamente destruída. E aí a gente vai ver, então, a esposa dele com os filhos. Aí tem o Túrin, e tinha uma outra irmã, só que a menina morre, e aí morre jovenzinha ainda. E aí depois que o pai é capturado, a mãe fala pro filho fugir para ficar com os elfos, para tentar se salvar, porque ela sabe que Morgoth vai vir atrás deles. E aí o menino vai ser mandado para viver com os elfos. A mãe tá grávida nessa altura, porque quando o pai vai embora pra guerra e acaba sendo capturado, a mãe já estava grávida. E aí a gente vai acompanhar mais essa jornada do Túrin, com tudo acontecendo, tudo de errado acontecendo na vida dele. Quando a gente pensa que o negócio vai começar a dar certo pra ele, acontece uma tragédia. É só tragédia a vida do Túrin, gente. Até chegar lá no final das contas, que é o grande plot aqui da história, que é os filhos de Húrin, é porque num determinado momento, essa irmã dele, que ainda nem tinha nascido no início, né? Aí ela nasce, cresce, vira uma jovem muito bonita, ela tem que fugir lá num determinado momento, ela perde a memória e
Tivemos um probleminha técnico aqui, então se mudou alguma coisa aqui na cena é por causa disso. Sempre que eu tô fazendo esses vídeos de comentando leituras, dá algum problema, ou acaba o cartão, enfim, eu acho que é porque eu falo demais, né? Mas aí, continuando, ela vai perder a memória. O Turing, que a essa altura ele vive com um grupo lá, que ele mudou de nome, agora ele tá chamando Turambar. Ele vai encontrar essa moça, sem saber que é irmã dele, na floresta, e vai levar ela pra viver com eles acabam se apaixonando, ela também não sabe que ele é irmão dela, né, como eu falei, ela perdeu a memória, eles acabam se apaixonando e se casam, sem saber que são irmãos. E aí um dia o Turing vai lá lutar com um dragão, e aí ele consegue matar esse dragão, só que ele também fica muito ferido. E aparentemente ele tá morto quando a esposa dele, a irmã, esposa dele, chega lá e vê, acha que ele morreu. O dragão conta, porque os dragões do Tolkien falam, né? O dragão conta pra ela que ela é irmã do próprio marido. Então ela acaba se jogando de um penhasco lá e morre. E aí só que o Turing ele sobrevive, ele não estava morto na verdade. É um negócio até meio Romeu e Julieta, né? E aí ele vai lá, só que depois ele fica sabendo de toda a verdade e tal, ele vai morrer também no final das contas. E aí, depois que a família tá toda destruída, aí Morgoth liberta o Húrin. E aí o Húrin vai descer lá do lugar que ele tá, depois de ver a família toda dele ser destruída. Ele encontra a mulher dele, a esposa dele que estava sumida durante um tempo. Ele encontra ela ali à beira da morte, só a tempo dela dar o último suspiro, e aí ela também morre, enfim. É tragédia atrás de tragédia, gente, esse livro aqui. Realmente, ele é muito sombrio. As descrições aqui são muito sombrias. Os personagens, eles não têm esperança de nada. E também é uma época aqui da Terra-média que não dava para ter esperança de nada mesmo. Enfim, ele é um livro muito sombrio mesmo, do início ao fim. E para mim, tem muitas mensagens ao longo aqui do livro. O Tolkien é um autor que ele vai colocando mensagens, ele vai colocando umas lições de moral assim ao longo dos livros dele, né? Mas para mim, esse livro simboliza que a gente tem que estar preparado para uma luta constante contra o mal. E o mal de todas as formas que a gente pode imaginar, porque o mal existe, né? Existem pessoas que vão querer nos fazer mal, pessoas até mesmo próximas a nós, que a gente acha que quer o nosso bem, mas a gente não conhece o coração delas e às vezes não quer tanto o nosso bem assim. A gente tem que saber, tem que tentar pelo menos discernir quem são essas pessoas e retirá-las da nossa vida, porque a gente não pode ficar alimentando uma coisa que vai nos destruir. O mal no sentido espiritual mesmo, de estar preparado, de estar forte na nossa fé, nas nossas defesas espirituais mesmo, eu acho muito importante. Eu falo muito com meu marido, né? Eu fico, quando ele tá meio pra baixo, eu falo, você rezou hoje? Você rezou na hora que você acordou? Você rezou antes de dormir? Porque é isso que eu acredito, sabe? Eu acredito que, trazendo para esse lado cristão, que Tolkien era cristão e a minha interpretação, eu também sou cristã, eu vou interpretar dessa forma. Eu acho que Deus está onde a gente permite que Ele esteja, porque Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se eu não quiser deixar Deus entrar na minha vida, Ele não vai entrar à força, né? Mas então eu tenho que mostrar que eu quero, convidá-lo a estar na minha vida a todo momento, porque para mim é a maior proteção que eu posso ter. Eu tenho certeza que com Ele nada vai dar errado. Até o que der errado, Ele tá ali para me amparar. Então, é o caminho para mim. E aí eu acredito muito nisso, da gente ter essa luta constante contra o mal, porque eu acredito que, como eu falei, pessoas vão querer nos fazer mal e a gente tem que estar atento aos sinais, né, ao que as pessoas... Muitas vezes a gente finge que não vê, porque talvez é alguém da família que a gente ama, mas aquela pessoa tá nos fazendo mal e a gente precisa aceitar, a gente precisa enxergar, a gente precisa aprender a identificar quem nos faz mal para retirar da nossa vida. O lado espiritual também, que para mim com essa questão de convidar Deus sempre a estar na minha vida, porque eu acredito que assim como existem forças do bem no mundo, existem as forças do mal também, e elas vão querer nos destruir. Então a gente tem que estar sempre vigilante com relação a isso.
vigilante com relação também ao mal no aspecto assim dos nossos hábitos, daquilo que nos destrói, que não é uma pessoa, que não é uma força espiritual. Nós mesmos nos destruímos com diversos hábitos errados que a gente tem na nossa vida, quando a gente insiste em alimentar pensamentos ruins, inveja, egoísmo, cobiça, avareza, né? A gente insiste em alimentar essas coisas e aquilo vai fazer mal pra gente. Quando a gente insiste em alimentar mágoas, a gente na verdade está se destruindo, porque a gente não está fazendo mal nenhum pro outro, a gente está fazendo mal pra gente mesmo. Então tem que ter essa vigilância também com relação àquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz na nossa vida, aquilo que a gente consome, porque o mal pode entrar na nossa vida também a partir das coisas que a gente consome. Eu tenho uma opinião que pode ser um pouco polêmica, mas que eu acho que não é que você não pode consumir conteúdos de baixa qualidade. Na música, na literatura, no cinema, você pode consumir o que você quiser, na verdade. Mas quando a gente só alimenta coisas superficiais na nossa vida, como que você quer que a sua vida tenha um sentido mais profundo, que você tenha perspectiva na sua vida, né? Se você só ouve música que fala coisa ruim, sabe? Música que fala de sexo, que é praticamente um livro pornô que toca alto pra todo mundo ouvir, que eu acho absurdo, mas enfim. Se você só vê filme de sacanagem, se você consome pornografia, se você faz coisas que não fazem bem para sua vida, para sua alma, que vão alimentando uma imagem de mundo deturpada, como que você quer que as coisas deem certo para você? Isso também é lutar contra o mal, né? Eu não tô falando que o tipo de música X ou Y é o mal. Eu tô falando que alimentar só coisas que não são virtuosas vai te fazer mal. E a gente precisa lutar contra isso. Hábitos também que são ruins, sabe? A nossa alimentação, aquilo que a gente coloca no nosso corpo, sabe? Que a gente tá comendo, a gente tá colocando aquilo ali no nosso corpo. Nosso corpo é um templo sagrado. Então a gente precisa cuidar dele também. Enfim, a gente tem várias formas, várias lutas contra o mal ao longo da nossa vida. E pra mim é o que esse livro aqui simboliza. São essas lutas. O mal sempre vai estar querendo entrar. As pessoas sempre vai ter alguém querendo nos fazer mal. Isso não é mania de perseguição, não, gente. Não tô falando fazer mal, né, matar, gente. Não é isso. Mas vão nos dar conselhos ruins, vão ter inveja da gente, vão querer nos parar, né? Vão fazer chacota. A gente que faz coisa pra internet, porque eu não ligo realmente muito pras pessoas que eu sei que não querem o meu bem, então eu não vou ligar pros comentários dessas pessoas. Mas quanta gente na internet a gente vê aí se destruindo por causa de comentário que recebe, sabe? Que não consegue lidar bem com aquilo. E as pessoas sabem que faz mal pra outra falando aquilo, mas parece que gosta de fazer. Então assim, o mal existe, assim como o bem também existe. E a gente tá aqui pra lutar, pra que a gente consiga ter uma parte maior do bem na nossa vida do que do mal. E pra mim é isso que esse livro aqui simbolizou. Não sei se vocês acham muita viagem, mas foi a viagem que eu fiz. E, enfim, gente, era isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre essas duas leituras. Livros maravilhosos, muito diferentes entre si. Esse aqui é um livro mais lento, esse daqui é um livro de fantasia, né? Um livro um pouco mais ágil, mas são livros que falam muito sobre o nosso comportamento, que nos fazem refletir sobre o nosso comportamento mesmo e como que esse comportamento precisa ser... Nós precisamos estar sempre vigilantes, sempre tentando dosar a razão e a emoção. E a gente... Enfim, gente, eu já falei, né? Eu nunca me repetindo. Espero que vocês tenham gostado. Me conta se vocês já leram, tá? O que vocês acharam desses livros aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.